Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintes e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Até que enfim o grande dia chegou. A TV Globo acaba de desmascarar Lula ao vivo e provar que Jair Bolsonaro é um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Mas calma, que aqui eu vou explicar essa história nos mínimos detalhes. Durante a campanha presidencial, Lula disse que o povo brasileiro tinha deixado de comer carne durante o governo Bolsonaro e de que a população estava cada vez mais pobre. E que ele, Lula, juntamente com os petistas, estavam prontos para salvar o povo brasileiro e colocar picanha na mesa. E aí teve muita gente que acreditou nessa história, deixou de olhar para a realidade dos dados do governo de Jair Bolsonaro e resolveu eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Poucos meses depois, sabe qual que é a notícia que a TV Globo traz para resumir este verdadeiro desgoverno? É essa. O governo bloqueou 1 bilhão e 700 milhões de reais do orçamento federal. A projeção do rombo nas contas públicas este ano passou de 107 bilhões para 136 bilhões. Esse controle das contas que está sendo apresentado agora é feito a cada 2 meses e é com base nesse resultado que a área econômica do governo pode decidir, por exemplo, bloquear gastos. E foi exatamente isso que aconteceu. O governo vai bloquear 1 bilhão e 700 milhões de reais, atingindo despesas como investimentos e custeio da máquina pública. Ainda não saiu a lista de ministérios atingidos. Esse detalhamento só deve ser publicado no fim do mês. O corte é necessário para cumprir a meta atual de controle das contas, o teto de gastos, que limita a maior parte das despesas da União à variação da inflação. Segundo o governo, houve aumento de gastos obrigatórios, como pagamentos para a Previdência, despesas que foram impactadas pelo reajuste do salário mínimo, que serve de base de cálculo para benefícios. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que, se houver necessidade, outras medidas poderão ser anunciadas. O objetivo é que a projeção de rombo nas contas públicas este ano fique em torno de 100 bilhões de reais, ou 1% do produto interno bruto, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos em um determinado período. Aí, viram só? Mas calma que ainda tem um pouco mais para a turma que fez a letrinha do amor, acusando Jair Bolsonaro de ter destruído a educação, de ter acabado com a saúde, de ter destruído a vida do povo brasileiro. Olha só essa notícia. Governo Lula bloqueia verba para alfabetização, transporte escolar e bolsas de estudo. Agora eu quero ver a turminha do Mais Amor, por favor, dentro das universidades federais e que eu conheço muito bem porque já estudei em uma universidade pública, falando alguma coisa em relação ao corte na área da educação. Olha só que coisa interessante, mas é claro, o importante para essa galera é que o amor venceu. Ah, se fosse Jair Bolsonaro que tivesse feito esse bloqueio, hein? Tinha manifestação nas ruas para tudo quanto é lado dessa galera. Claro, com meia dúzia de gatos pingados, mas pelo menos eles estavam dizendo alguma coisa, né? Mas como é o Lula, silêncio, né? Não vão dar o braço a torcer. Bom, e mesmo Lula não jogando na posição de bloqueador na seleção brasileira de vôlei, saiba que ele vem fazendo um bloqueio atrás do outro. E daqueles, tá? Se liga neste outro aí. Governo Lula bloqueia a verba do auxílio gás e 2 milhões de brasileiros podem ficar sem o benefício em dezembro. Bom, e diante disso já tem petista completamente arrependido, chorando revoltado e admitindo que com Jair Bolsonaro não era tão ruim assim. Aí, presidente, a gente pobre elegeu você pra gente arrumar um trabalho digno, poder fazer nossa compra de mês, pra gente poder pagando nossa conta de água, conta de luz, não é isso? Comprando nosso gás, sair da miséria, né? Mas a gente ele te elegeu para voltar para a miséria de novo. Que isso aqui no governo de Jair Messias Bolsonaro, no país estava na crise, mas Jair Messias Bolsonaro não deixou a gente cozinhar.
na lenha não, e tampouco começou já não, viu? Seu Judas. Agora tá bonito. Miserável, cadê emprego, rapaz? Além de você tá tirando os empregos do povo. As barracas dos outros, os comércios, tá tudo fechando, presidente. A gente, ó, que votou em você, tomou no toba, pai, ó. Agora a gente aceita que dói menos, chora, reclama pra dentro, engole o choro, ó. Tô engolindo, ó. Seu Judas. Bom, falta de aviso não foi, né? Bom, agora vem cá. Você se lembra quando afirmei no começo deste vídeo que a TV Globo acaba admitindo de que o presidente Jair Bolsonaro foi um dos melhores que o Brasil já teve? Pois é, para te provar isso, se liga só nesta outra reportagem, mostrando a diferença na responsabilidade com o dinheiro do povo brasileiro, comparando o governo de Lula com o governo de Jair Bolsonaro. A conclusão é com você. No primeiro semestre, as contas da União, dos estados, dos municípios e das estatais registraram um rombo de 20 bilhões e 400 milhões de reais. O déficit está relacionado principalmente ao crescimento de gastos autorizado pela PEC da transição, aprovada pelo Congresso em dezembro. No mesmo período do ano passado, houve um superávit de quase 130 bilhões de reais nas contas públicas. Opa, pera um pouquinho aí, é isso mesmo que a gente acabou de escutar. No governo de Lula, em poucos meses, nós já temos um rombo superior a 20 bilhões de reais nas contas públicas. E aí, no mesmo período do ano passado, durante o governo de quem? De Jair Messias Bolsonaro, tivemos um superávit. Ou seja, ao contrário do governo de Lula, o governo de Bolsonaro mais arrecadou do que gastou, 130 bilhões de reais de superávit. De contas positivas. Editora, bota de novo pra gente escutar isso daí melhor. Vamos lá. No mesmo período do ano passado, houve um superávit de quase 130 bilhões de reais nas contas públicas. Que demais! Ai, que maravilha! Olha, contra narrativas, apenas a verdade, nada além da verdade. E olha, o desastre deste governo é tão grande que nem aliados históricos de Luiz Inácio Lula da Silva estão conseguindo esconder a verdade. Tanto é que Ciro Gomes, durante uma palestra realizada fora do país há poucos meses atrás, disse o seguinte: vou falar baixinho para ninguém ouvir. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Não, mas eu vou dar outra. Nós temos compromisso com a democracia, com a questão de gênero e tal. Não diga para ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Percebe as armadilhas? Porque falta projeto. Ai, ai. Bom, se ele tá dizendo, quem sou eu para discordar, não é mesmo? Enquanto nós tínhamos no governo de Jair Bolsonaro responsabilidade fiscal, compromisso com o povo brasileiro, não existiam falsas promessas, no governo de Lula nós temos alimentação de velhas narrativas, distorção dos fatos, nós temos uma tentativa de maquiagem dos dados, tudo isso para tentar esconder o desastre que está sendo este desgoverno. Saiba que as trapalhadas dos petistas não estão somente dentro do governo federal lá em Brasília. O governador Rafael Fonteles, do estado do Piauí, petista, resolveu fazer, sabe o que, bicho? Quando eu vi, eu pensei que era montagem, era mesmo, mas não era. Uma ciclovia no meio de uma rodovia. Se liga. A ciclovia é no meio da rodovia, no caso, que é o anel de contorno aqui da cidade, aqui no Piauí. Tá certo. Aí pronto. E vou resumir com duas palavras. Parabéns.
Ai, meu Deus do céu, que é isso, velho? Olha, eu acho que ele tentou copiar o ministro da Economia, Fernando Haddad, quando foi prefeito daqui da cidade de São Paulo, que ficou conhecido como Haddad Souvenir. Aonde tinha espaço, o cara jogava tinta vermelha para poder criar uma ciclovia. Tudo para alimentar aquela narrativa das bikes, do modo sustentável de andar, de se locomover, e acaba fazendo esse tipo de pataquada. Olha, saudades da época do governo de Jair Bolsonaro, aonde existiam técnicos que eram escolhidos para ocupar ministérios, governadores que foram eleitos por Jair Bolsonaro através da tecnicidade, através da competência, da honestidade, e não porque é amigo do rei, porque é amigo desse e daquele. Por isso que o Brasil andava, por isso que o Brasil, mesmo em meio a uma crise mundial na área da saúde e a conflitos internacionais, conseguiu superar tudo isso, controlar a inflação e mostrar um superávit, como a Globo foi obrigada a mostrar, de mais de 130 bilhões de reais. Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade e tchau, tchau!